Bom dia, Vets, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa reunião matinal. Aqui a gente conversa um pouquinho sobre como se tornar uma promotora veterinária de referência, mesmo começando do zero, tá? E hoje decidi aqui separar um tema bem legal pra gente conversar, que é sobre plantões em clínica, tá? Quando a gente entra na faculdade, é muito normal a gente achar que só existe o caminho da clínica, né? Na verdade, a gente entra com o sonho da clínica. A veterinária, ela vem muito falando dessa parte de fazer plantão, tá em hospital, clínica, cirurgia, né? A parte laboratorial um pouquinho também. Mas a gente tem que lembrar que existe, além disso, né? Existem inúmeras áreas que a gente pode estar ali sempre junto, sempre tendo esse conhecimento, pelo menos no estágio, só um pouquinho pra gente conhecer, né? Nós, dentro da faculdade, a gente segue, né, um caminho, né, que a gente fala, então a gente geralmente escolhe entre pequenos, grandes, silvestres, inspeção, né? São uma das áreas, macro áreas que a gente pode escolher, e dentro dessas a gente tem inúmeras micro áreas que a gente pode trabalhar. Só que a gente não pode esquecer que onde nós temos um em comum, né, dentro de todas essas áreas, que é a promotoria técnica veterinária, que atua na parte comercial, e você pode atuar em qualquer desses nichos, né, de pequeno, grande, exóticos, sendo na área comercial. Bom, eu não o que eu essa live, o que não é o que eu quero falar. Não quero designar vocês só para a área comercial ou falar só sobre clínica. Eu quero abrir o olho de vocês que existe algo além da clínica, né? Que existe áreas que infelizmente na faculdade a gente não vê, não consegue estudar um pouquinho mais a fundo. Então são áreas que a gente consegue, tá? Logo após a gente se forma, a gente tem contatos. Bom, quando a gente fala de área comercial, a gente tem alguns benefícios bem legais que a gente pode estar explorando, né? Entre eles é ter o contato com inúmeras pessoas. Então, quando a gente fala de comércio, a gente fala de relacionamento, a gente fala de comunicação, que é o principal pilar dessa profissão. E dentro de, quando a gente faz a promotoria, a gente conhece inúmeros profissionais, né? Tem promotor que tem promotora que atende não só a área da sua cidade, mas atende inúmeras cidades, né? No primeiro emprego de promotora, atendi em média 15 cidades, 18 cidades, né? Eu atendi a região inteira que a distribuidora trabalhava. Então eu não conheci só pessoas, né, do meu meio ali daquela cidade, mas sim expandi meus conhecimentos, expandi as minhas áreas, que é uma coisa muito interessante, porque você consegue sair daquela caixinha que você trabalha, né? Às vezes aquele ambiente da sua cidade, ele não reluz a realidade de fora. E você começa a enxergar que às vezes a veterinária não é só isso, né? Ela é um mundo em expansão que a gente acaba, infelizmente, às vezes não explorando, mas o comércio, ele proporciona isso. Ele consegue deixar você, né, livre nesse ambiente que consiga ter essa exploração. E isso é uma parte bem legal, bem interessante. Você conhece mais profissionais, então, como eu falei pra vocês, é uma área que você consegue ter fácil acesso. Então, por exemplo, você consegue explorar inúmeras outras profissões dentro da veterinária, né? Por exemplo, eu me apaixonei pela área de nutrição, então eu fiz pós-graduação, né? Tô fazendo pós-graduação em nutrição, que é uma área que eu me apaixonei quando eu falei na parte de ração. Quando eu era promotora de ração, eu fiquei muito interessada, e hoje tá muito em alta nutracêuticos, né, que a gente usa. E na pós-nutrição a gente começa a abordar bastante isso, né? Então, assim, é uma pós onde não foi tão bem explorada na faculdade, porque a gente sabe que em nutrição de pequenos a gente tem muito pouquinho na faculdade, a gente não consegue expandir tudo, de grandes tem um pouquinho mais. Então, a gente é uma área que na pós-graduação eu fui ter um contato bem maior. Foi a área comercial que me proporcionou isso, né? Você pode, então, como eu falei, ir além da clínica, porque é uma parte que eu me identifiquei bastante.
quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma visão da clínica. Eu tinha uma visão que era tudo lindo e maravilhoso. Nenhuma área é tudo lindo e maravilhosa, a gente tem noção disso. Só que eu fui descobrindo algumas coisas que eu não gostava. Eu fui caindo na minha ficha que eu não me identificava por clínica, né? Mas aí veio o pulo do gato. Eu descobri no último ano a área comercial, né? Comecei a trabalhar na área comercial. Na verdade, eu descobri no penúltimo ano. Comecei a trabalhar no último ano. Em abril do último ano que eu estava na faculdade, como estagiária na área comercial. Me apaixonei completamente. Gostei bastante. Tanto que eu permaneci na área. Só que hoje eu lido com clínica. Só que não clinicando, eu não clinico. Eu levo informação para aquele veterinário. Então eu preciso ter raciocínio clínico também. Eu preciso saber de medicação, eu preciso saber dos meus concorrentes. Então eu preciso saber para que é o medicamento que eu trabalho, para que ele é indicado, como que eu faço essa indicação. Então eu estou e não estou na clínica ao mesmo tempo, né? Eu passo lá, visito, converso com os vets, mas eu não fico lá 24 horas, eu não fico fazendo plantão, que é o que a gente tá focando hoje, né? Então, é interessante porque quando a gente para e pensa, né, nessa área de plantão, essa área de vida da clínica, a gente tem que ter noção que nós temos um comprometimento um pouquinho mais acentuado do que quando a gente fala de um horário comercial, né? Bom, como eu falei pra vocês, eu sou o exemplo que eu descobri que eu não seria apta a ficar em clínica, então é uma dor que eu tinha, né? Porque eu pensava assim, gente, será que depois que eu formar é só isso, é clínica? Quando eu digo clínica, gente, a parte de laboratório de exame e tudo, clínica em si, ficar fechado no ambiente, não era pra mim, eu não gostava dessa parte de ficar fechado em ambiente. Ah, mas tem a parte de domicílio, não me encantava, né? Então, eu gostava de levar informação, né? Eu gostava de falar, de dar treinamento, de conversar com os lojistas. E foi essa parte que eu me encantei. Conversar com o tutor na parte de vendas, isso eu acho muito legal, levar novidades para eles. Tem muito tutor que não sabe qual vacina dar, quando vacinar. E parece que quando a gente tem longe, passa um pouquinho mais de confiança. Então foi isso que me encantou na área comercial, tá? Foi uma oportunidade, porque eu comecei a trabalhar na comercial no último ano da faculdade. Era o único estágio remunerado que tinha. Então, assim, eu me formei com 23 anos, então a gente começa a pensar, né? Fala, nossa, caraca, eu preciso ter uma fonte de renda. E todos os estágios que a gente fazia era tudo não remunerado. E eu achei esse estágio remunerado e eu achei super legal, porque é a oportunidade que eu ia começar na área ganhando bem, né? Para o estagiário eu ganhava muito bem. E relativamente o trabalho era mais interessante pra mim, né? Eu fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade, só que no último eu descobri a área que eu gostava. Foi um começo de carreira, então eu tive uma sorte de ter uma coordenadora, né, da área muito boa, então ela foi me guiando, ela foi mostrando pra mim um caminho que era interessante. E um dos benefícios da área comercial é que você pode conciliar algo que você goste também, né? Então você consegue trabalhar em duas áreas. Quando você está trabalhando na área comercial, né, geralmente final de semana, na parte da noite, você pode às vezes conciliar com plantão, você pode estar ali fazendo algumas consultas na parte da noite, enfim, nada te impede de fazer isso. Mas é interessante porque foi um começo de carreira que eu não imaginava, né, quando eu entrei na faculdade. Mas foi uma oportunidade muito boa que eu me descobri na área comercial. A remuneração inicial é alta, então, comparado com um veterinário que está começando na área na área de clínica, um veterinário que está começando a plantão, é uma remuneração boa, que você, como eu disse, né, anteriormente, você pode conciliar ainda, ganhar um pouquinho mais ainda, né? Atende horário comercial, então você tá ali de segunda a sexta, né? Às vezes tem uns eventos, né? Mas a gente consegue controlar bem, tá? Você tem a férias a sua ali, então quando você tá CLT, ou tem algumas empresas PJ também que dá férias. É interessante porque você fica com um tempinho off, então você consegue ter um descanso mental, que eu acho que é muito importante isso. E nos feriados também você não trabalha, então é uma coisa que às vezes
Natal, Ano Novo, você tá ali em casa com a sua família. É bem interessante. Uma das coisas que eu questionei bastante quando eu fui na área comercial é que eu parei pra pensar, será que realmente é isso que eu quero? Né? A gente se questiona por tudo. Então, principalmente na hora que eu me formei, que eu fui trabalhar, né, na mão na massa mesmo, na parte da promotoria, não só como estagiária, eu parei pra pensar, é isso mesmo que eu quero? Mas é normal, toda a gente se questiona. O importante é a gente estar sempre ali descobrindo o que realmente a gente quer, né? E a área comercial, ela proporciona demais isso, porque você pode para diversas, dentro da área comercial mesmo, você pode migrar para diversas áreas. O que você gosta de falar, acho que tem que pensar nisso, né? Você gosta de falar um pouquinho mais de medicamento, um pouquinho mais de ração, é isso que vai encantar em vocês. Já tive vergonha de falar, já tive insegurança de falar, então nós, na verdade, a gente não tem aquela segurança de saber o que tá falando. É normal, no começo a gente acha que a gente tá falando cada coisa que não tem nada a ver, né? Mas não é verdade isso não, tá? Uma coisa que a gente tem que aprender que ninguém tá sabendo, tudo nessa vida se aprende, então a gente consegue ter esse aprendizado. Então o importante é aprender o que você vai falar, né? Conciliar. Então, por exemplo, você vai oferecer um medicamento que ajuda na parte de pele do animal, tá, mas quais situações aquele veterinário vai usar aquele medicamento? Chega já com o caso clínico pronto pra ele, né? Chega, pensa um pouquinho e fala assim, doutor, quando você vê uma coceirinha assim, quando ele tiver com uma sarna, quando ele tiver com uma DAP, você vai usar esse medicamento pra isso, aquilo, o protocolo é assim. Porque o veterinário ele gosta de decorar protocolo. É mais fácil pra ele, né? Então a gente já chega com a faca e com o queijo na mão prontinho pra ele fazer. Mas gera essa insegurança. E principalmente quando o veterinário quer fazer aquela clássica pergunta técnica que você fica assim, meu Deus, agora, né? Tô no mato. Então a gente tem que não ter medo. Não. Se você não sabe responder, não vai responder coisa que não sabe, claro, mas não sabe responder, fala, doutor, eu não sei te dar essa resposta agora, eu vou procurar um pouquinho entender isso com a minha coordenação, né? Com a mocinha que me treinou, com o rapaz que conversou comigo, e eu volto, eu te mando no WhatsApp a resposta, ou semana que vem eu tô aqui de novo pra gente conversar sobre isso. Pode ser? Seja simples com ele. Isso é interessante, tem que ser verdadeiro. A gente não sabe tudo, né? E se ele perguntou também, ele não sabe. Então a gente tem que ter esse molejo, né? Ser realista também. Mas não tem medo. Ninguém nasce sabendo, a gente aprende com a vida, tá? Muita coisa a gente aprende no campo mesmo. Bom, o que aconteceu quando eu entrei na área comercial, né? Eu pensei, não quero plantão. Por quê? Porque eu tinha um exemplo dentro de casa, né? Meu esposo, ele não é da área veterinária, mas ele trabalhava com plantão. E várias vezes eu vi Natal, Ano Novo, ele tive que fazer plantão, feriado, aniversário da gente, viagem, a gente não viajava mais. Então, pra mim, não era qualidade de vida, né? Eu não gostava disso. Então eu entrei num certo pânico, porque eu não queria ficar nessa área, como posso dizer, desse regime de trabalho, né? Essa parte de ser 12/36, enfim, mesmo em feriado, Natal, Ano Novo, tá ali trabalhando. Então eu optei por ir para uma área mais clean, uma área mais leve, que seria a parte comercial, né? A parte de propagandista. É interessante a gente falar. Na veterinária tem a promotoria tem alguns nomes que são diferentes, mas são promotores também. Depois a gente conversa sobre isso. E qual foi o jeito certo? Gente, eu enfrentei meus medos, né? Depois, a gente vai contar essa história ainda, mas assim, não tinha carro. Falei pro meu gerente da época que eu tinha carro. Eu não sabia dirigir nos locais, porque eu tinha tirado o carta há pouco tempo, eu tinha pego só moto, então eu trabalhava só de motinho. Falei que sabia, falei que... Então, eu falei assim, vai com medo mesmo. Se der errado, a gente muda de área. É isso aí. Mas, graças a Deus, deu certo, né? E descobri que era o trabalho que eu mais amava. O trabalho que eu amo fazer. Já tentei sair dessa área de promotoria, não aguentei, voltei para a área de promotoria, porque eu acho que é tão essencial o nosso trabalho, é tão
gostoso a gente trabalhar com isso, é tão gratificante você ouvir. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma veterinária questionando um medicamento que eu trabalho, né? Viu, posso fazer isso com ele? Posso administrar para gato renal? Posso fazer isso? E isso é tão legal porque você se sente, caraca, que importante, né? Que legal. Então, qual que é a dica que eu deixo aqui pra vocês hoje? Já começa a pensar em que área que você vai seguir. Poxa, eu vou para pequenos, eu vou para grandes, eu gosto de exóticos, eu gosto da área de inspeção, laboratório. Já traça onde você quer, tá? Se você estiver no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto ano, se você se formou na faculdade, só tenha ciência aqui para onde você vai. Isso é interessante, né? Traça um caminho. Todas as áreas têm área comercial. Você consegue falar sobre tudo, tá? Tudo mesmo, tudo. E o importante é você levar a informação veterinária para diante, tá? Então, cogita a ideia do comercial, fazer parte de promotoria. É bem legal, é uma área que é bem dinâmica, você consegue conhecer o mercado de trabalho e começa a procurar vagas na área. Digita lá, procura vagas na parte de promotoria na sua cidade, né? E você vai ver o quão é extenso esse mercado de trabalho. Tá, gente? Minha dica de hoje é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês e eu espero ver vocês amanhã.